Oiê, eu sou a Luísa, eu sou psicóloga e se você recebeu esse vídeo ou se você está assistindo aí junto com alguém, eu quero te dizer que esse é um momento muito especial, porque essa pessoa está querendo cuidar da relação de vocês e às vezes a gente precisa de uma ajudinha essa para fazer isso. Já vamos tirar umas coisas da frente? Esse não é um momento para provar quem está certo e quem está errado nessa relação, tá? Se existe alguém mais emocionalmente superior ao outro, nada disso. A gente está aqui para fazer um movimento dos mais maduros dentro da inteligência relacional, que é zelar e preservar essa relação. Então, bora juntos. Quando a gente tem um vínculo estabelecido, a gente cria certos vieses em relação a essa pessoa. Então, nosso cérebro naturalmente cria padrões e ele precisa encontrar no ambiente evidências que reforcem esse padrão. É uma maneira que ele usou para evoluir, para reduzir o gasto energético e, portanto, a gente padroniza bastante a nossa visão de mundo. O problema disso é que quando a gente precisa ter conversas difíceis com as pessoas que a gente ama, a gente acaba perdendo a curiosidade em relação a essa pessoa. Então é muito fácil a gente olhar para o outro já com todos esses vieses estabelecidos na nossa cabeça. Então ao longo dos relacionamentos a gente precisa fazer alguns check-ins. A gente precisa remanejar a rota, refazer os nossos acordos e também quebrar alguns vieses. Todos os seres humanos estão em constante transformação e isso também impacta nas nossas relações. E às vezes as sugestões, quando vindo desse outro que a gente tem intimidade ou que a gente já tem um relacionamento, fica um pouco desconfortável, para não dizer chato pra cacete. Porque a gente não escuta só um pedido ou uma sugestão, a gente escuta a história inteira. Nós escutamos o tom de sempre, nós escutamos os conflitos antigos, as frustrações que já aconteceram, as conversas que já deram errado, mas principalmente essa visão do outro que já está muito fixada na nossa cabeça. E a gente acaba caindo naquilo, fulano é assim mesmo, sabe? E aí muitas vezes, antes de uma frase terminar, a nossa defesa já entrou em campo. A gente se sente ameaçado. E é exatamente por isso que eu tô aqui hoje. Eu acho que a maioria de nós já percebeu que as relações, elas não acabam ou entram em conflito porque falta amor. Mas elas se desgastam justamente porque a gente não atualiza certos acordos. E também porque a gente coloca esse outro numa caixinha e tudo que muda, a gente não consegue nem perceber. A gente acha que a imposição do limite é um ataque direto a nós. E se a gente não cria uma estratégia para essa relação, ela vai para o buraco. Então as conversas difíceis, que na verdade são conversas muito importantes, elas não dão errado porque elas são ruins. Até mesmo os conflitos, eles não são na sua essência algo ruim para a relação, desde que a gente faça isso de uma maneira estruturada. Desde que isso esteja direcionado para essa intenção de melhorar a relação e não acabar com ela. Toda vez que a gente tem pessoas que se amam e que querem zelar por aquele vínculo, a gente não está falando de uma pessoa contra a outra. Nós estamos falando de pessoas que estão contra um problema, porque esse problema é o grande vilão da relação e não uma é a vilã da outra. E isso serve não só para as nossas relações românticas, mas para qualquer vínculo aí. Talvez você esteja assistindo isso com uma sogra, com uma mãe, com um pai, com um primo, sei lá. Relações humanas precisam de estrutura. E muito dessa ideia de que o outro deveria saber o que a gente sente, deveria saber nossos gatilhos, vem da ideia romântica. De que basta você amar para que o outro saiba por osmose, por uma visão muito mágica, tudo o que você pensa e sente. Só que se a gente parte desse princípio, a gente necessariamente cai no ressentimento. Porque como pode essa pessoa me amar e não saber aquilo que eu preciso? Ou entregar aquilo que eu preciso? E hoje eu tô aqui para te trazer a real. As relações não são desse jeito. Se a gente tira da história essa necessidade do saber, a gente passa a assumir também a nossa autorresponsabilidade de conseguir comunicar aquilo que a gente precisa e da melhor forma possível. Toda relação que nós temos na nossa vida tem uma identidade. Então, se você fechar o olho aí ou pensar um pouquinho sobre as pessoas com as quais você se relaciona na sua vida, você vai logo perceber que você tem meio que uma prateleira. Cada uma tem o seu lugar e, portanto, tem as suas características. Justamente daí que a gente começa a construir aqueles vieses que eu falei lá do começo. Só que se todo ser humano muda, as nossas relações também precisam mudar. Então, a gente está falando que existe um eu, existe um você e existe um nós. Tudo isso caminha junto. Se a gente perde a noção da virada do capítulo, a gente acaba repetindo aqueles padrões que já não fazem mais sentido. E a gente começa a caminhar por caminhos opostos. Quando você começa a se relacionar com alguém, seja até uma pessoa que você conhece a sua vida inteira, como tua mãe, por exemplo, você vai criando essas regras ocultas, uma cultura para aquela relação. A gente está sempre negociando sem perceber. Pensa aí entre vocês que estão assistindo juntos, ou na pessoa que te enviou esse vídeo. Quem costuma ceder? Quem organiza mais? Quem cuida mais? Quem fala menos?
Quem decide, quem evita, qual é o estilo de apego dessa relação? A gente precisa ter essas respostas na ponta da língua. Se a gente não cria esse contrato relacional de uma forma mais explícita e estruturada, a vida vai mudando e a gente vai pagando o preço do contrato que está vencido. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa de alguns combinados. E a gente vai fazer esses combinados juntos agora. A gente precisa criar um jeito de vocês de resolverem as coisas. Sabe aqueles check-ins que eu falei? A gente tem que criar essa estrutura para vocês. Quando que vocês vão sentar para conversar sobre essas coisas? Será que vai ser quando a bucha estourar? Será que vai ser quando o limite foi ultrapassado tantas vezes que a gente quase rompe essa relação? E aí a gente entra num ponto muito central da inteligência relacional, que é a questão dos limites. A gente tem essa crença de que a imposição do limite é uma coisa ruim, é um ataque ao outro. Mas o limite é exatamente ensinar o outro como a gente quer ser amado. E o limite, gente, só tá nesse lugar meio cagado porque a gente acha que a imposição do limite é a gente apontar o dedo na cara do outro quando a gente já tá muito machucado. Só que a gente tem que fazer isso 10 casas para trás. A gente precisa ter esse espaço para conseguir falar como a gente se sente sem que o outro se sinta atacado. E você, quando receber a imposição de um limite, cara, respeita. A pessoa tá te direcionando para como ela quer ser tratada. A gente precisa ter claro os nossos inegociáveis e saber os inegociáveis do outro. E aquilo que for mais maleável, encontrar um meio termo para as coisas fazerem sentido para todo mundo. Se tá difícil para você respeitar um limite, se pergunte o porquê, aonde que dói, e se a sua resposta for puramente por uma necessidade de controle, acabou com essa história, a gente é melhor que isso, ou a gente quer ser melhor que isso. Porque é só a partir da imposição desses limites de uma maneira madura que a gente consegue entrar na fase 2, que é uma fase muito gostosa, que é entender qual é essa nossa nova versão, a identidade dessa relação agora e para onde nós queremos ir juntos. E para dar certo, eu preciso também da disposição de vocês. Se vocês se importam com essa relação, vamos tentar diferente? Que a gente consiga quebrar essas regras que não funcionam mais, sem se sentir atacado. Então vamos lá, no bloco A dessa estrutura de conversa, a gente vai estar com o pensamento de ok, para onde nós queremos ir? Que tipo de relação nós queremos construir daqui para frente? O que a gente está fazendo bem? E o que a gente sabe que não está mais rolando? Quais são os prováveis desafios que nós vamos enfrentar nesse momento e quais são os recursos que nós temos como conjunto, ou como família, como casal e como indivíduo para lidar com eles? E aonde a gente vai procurar ajuda, se caso for necessário. O que nós queremos conquistar junto, ter uma meta, ajuda demais nessa visão compartilhada do futuro. Também precisamos definir qual vai ser a frequência dessas conversas, senão a gente esquece, vocês sabem. Serão conversas mais curtas e mais frequentes ou mais longas e profundas com um tempo maior entre elas? O que essa nova fase da nossa relação está pedindo de nós? Vamos para o bloco B. O bloco B fala sobre as lições aprendidas no capítulo anterior. O que a gente aprendeu sobre nós mesmos nesses últimos tempos? O que doeu na gente e ficou sem reparação? Como que a gente vai lidar com isso daqui para frente para que os dois se sintam acolhidos nesse novo formato? O que cada um precisou e que não recebeu? E o que a gente não soube pedir direito? Essa vai doer, hein? Já tô avisando. O bloco C está falando daquilo que é sensível para nós. E eu preciso que vocês sejam muito maduros para ter essa conversa. As perguntas são as seguintes. O que você acha que é mais difícil de tratar comigo? Qual é um ponto que você sente que eu ainda tenho muita resistência para lidar? Qual o tema que te deixa com mais medo de vir me pedir ou de trazer para mim? O que eu faço, às vezes sem perceber, que te faz se fechar para mim? Quais os padrões que eu repito que para você não funcionam mais e como você acha que você colabora para eu manter esses padrões? Volta 10 segundos desse vídeo, escuta a pergunta de novo porque ela é em 2 fases e as 2 fases têm o seu direcionamento. Primeiro a gente está falando do padrão e o que o outro faz para manter esse padrão em nós. Vocês percebem como a gente está mapeando o sistema? A gente não está deixando espaço para eu acho que é dessa maneira. A gente está botando as cartas na mesa e é só assim que uma relação consegue evoluir a partir dos seus conflitos. Porque eles vão existir. E como que você quer que eu receba aquilo que você traz para mim? Como que a gente combina que o outro vai aceitar se a gente pedir um tempo para respirar e depois voltar para a conversa? Aqui, gente, a gente tem que criar protocolos de segurança. E eu sei que vocês já chegaram nesse momento do vídeo voltando para aquele viés do romantismo. Porra, precisava ser tão difícil? Precisa de tudo isso? Tá tudo bem ser esquisito, porque a gente nunca fez dessa forma antes. Mas você não acha que vale tentar?
Então vamos trazer a diversão, vamos falar sobre isso com uma motivação dentro de nós, de que a gente está levando a nossa relação para um lugar melhor. Como que vocês deixam esse ambiente favorável para essa conversa? E por fim, minha gente, não usem esse vídeo como arma, tá? Não fala, porque ela falou lá naquele vídeo. Não, a gente está mudando esse padrão. Não é um argumento para vencer. De novo, é um convite. Talvez hoje nem seja o dia que vocês vão ter essa conversa, mas põe no calendário. Você sabe que essa relação merece mais consciência. Então agora vamos firmar nossos compromissos? Respondam aí para vocês mesmos. Vocês topam atualizar essa versão e fazer isso da melhor forma possível, com curiosidade e sem ataque? Eu sei que vocês conseguem. E a versão futura de vocês agradece.